Então, pessoal, muito boa tarde, quase boa noite, né? Nós colocaremos aqui para vocês algumas impressões minhas, professor Antônio Eustáquio, para colaborar com alguns aspectos aí da filosofia, também alguns da sociologia para as avaliações do Enem, né? Desse grupo aí da Ebenezer. Estamos aqui nesse trabalho voluntário bacana. E muito prazer estar com vocês. Enfim, vamos direto ao ponto, colocando aí algumas questões da filosofia, em seguida aspectos da sociologia, que pelos meus exames a gente tem a ideia de que possam ser cobrados aí nas avaliações do Enem, ok? Então a gente começa pela parte da filosofia clássica, né? Então vamos pontuar aí algumas ideias de autores principais, que a característica do Enem é cobrar com uma miscelânea de textos, né? Traz um clássico e alguma coisa da atualidade e trabalha em cima dessa cobrança. Então, vai exigir do aluno mais uma interpretação, uma capacidade de interpretar o texto, obviamente, conhecendo as ideias originais do pensador. Bacana? Então, vamos lá. Começando pela questão da filosofia, né, clássica, traz aí uma ideia socrática de que os mais velhos, né, ganhavam, né, com esse amor à sabedoria, uma saúde do espírito, eles eram muito gratos pelo que já vivenciaram, né, essa ideia socrática aí. E no caso dos jovens, ter a possibilidade de poder envelhecer sem medo do futuro, ou seja, tudo alcançado pela filosofia, pelo amor à sabedoria, certo? E nesse sentido, a filosofia grega aborda problemas, né, de origem do mundo. Estamos falando aí da filosofia bem clássica mesmo. Origem do mundo a partir de Sócrates, que se torna um marco aí da filosofia, né? E ele tratou de questões morais e éticas, como valor, virtude e justiça, ok? Tem uma observação a ser feita nesse sentido, uma comparação já entre Friedrich Nietzsche, o alemão, e Sócrates. Para Nietzsche, Sócrates estraga a filosofia dos seus antecessores, né? Que aí tem os clássicos lá, Tales de Mileto, Anaxágora, Anaxímenes, Pitágoras, Demócrito, Heráclito, né? Que também vão investigar o ser enquanto ser, ou seja, numa cosmologia, uma investigação também que não deixa, de certa forma, de fora esses valores, né? Virtude, justiça, enfim. Esse comentário que eu tenho para colocar para vocês sobre os clássicos ainda, né? Muito é cobrado também, pessoal, a questão das tragédias clássicas, né? Ésquilo, Eurípides e Sófocles. Esses vão tratar de temas complexos também, problematizando aí questões morais, éticas, individuais e coletivas, né? Então, eles podem colocar lá um trecho de alguma tragédia desses que eu citei e te pedir uma análise, obviamente, exigindo a sua interpretação das ideias desses clássicos que, através das tragédias, né, iriam influenciar aí uma didática de um modo assim catártico para que as pessoas que assistissem a essas tragédias ou que fazem uma leitura hoje, né, tenham uma concepção melhor de valor, de virtude, de justiça e ao assisti-las não partem para a ação, correto? Com relação ainda aos clássicos, no caso Sócrates, dito nas palavras de Platão, né? Questão cobrada no Enem, no último, a questão sobre a morte, né? Como que Sócrates, diante ali dos 500 para a sua acusação, né, de corrupção dos jovens, incitação aos deuses, é obrigado a beber a cicuta, né, um veneno que vai paralisando a pessoa de baixo para cima. Então a pessoa se vê morrendo, né? Para Sócrates, a morte deve ser encarada como uma atitude de serenidade, ok? Olha o conceito, serenidade. Por quê? Para um homem bom, não há mal nenhum na morte, não é, gente? Para um homem bom não há mal nenhum na morte.
é tudo encarado com serenidade. Platão vai também nos informar de que, num campo epistemológico do mundo das ideias, isso também é bastante pedido, né? Ele vai trazer também uma comparação aí com as ideias de Maquiavel, é sempre assim, tá bom? Eles vão dizer, pessoas comuns são sempre levadas pelas aparências e pelos resultados e a massa vulgar que constitui o mundo. Então, essa ideia especificamente é de Maquiavel. A de Platão, na República, ali no mito da caverna, também traz essa mesma concepção, né? De pessoas comuns são sempre levadas pelas aparências. Quem vive de aparência, de acordo com Platão, vive no mundo sensível. E a verdade absoluta, para Platão, está no mundo das ideias, né? Então, fizeram uma comparação entre Platão e Maquiavel, né? Pessoas comuns são sempre levadas pelas aparências e pelos resultados, e é a massa vulgar que constitui o mundo. Opção verdadeira, opção correta, né? Se comparada às ideias entre Maquiavel e Platão, ok? Eu já vou colocando aqui alguns exemplos para vocês que eu penso serem muito interessantes, que a gente já vai colocando as questões juntamente com as ideias dos clássicos, ok? Continuando, na defesa de Sócrates, sem rodeios, né? O mal é inevitável, isso também é cobrado. Por isso é preferível morrer, né? Entre ser antiético e moral, é melhor morrer na concepção de Sócrates, né? Dita por Platão. Então, o mal é inevitável no mundo. Se eu errei, é preferível morrer. Caso haja esse tipo de cobrança, você já tem essa percepção, né? Para os três, Sócrates, Platão, Aristóteles, em relação à ética, para o indivíduo, né? A ética funciona para o indivíduo, ou deveria funcionar, né? Com uma política para a polis, para a cidade, para os cidadãos. Aristóteles vai dizer a política é a arte de governar, né? Portanto, seria o momento ideal para você servir aí a um número maior de indivíduos, né? Seria uma troca, mas nós temos aí uma questão ética e moral também. Ética, já aproveitando para falar, como conjunto, né, de leis, normas, regras morais e como um estudo, né, desse conjunto. E já a moral, na concepção aristotélica também, seria o conjunto de normas, regras e leis a qual a gente é submetido. Ah, tem uma outra concepção ética aí de Heráclito que é mais assim inata, né? Para Heráclito, todo ser humano nasce com a concepção daquilo que é certo e daquilo que é errado, simplificando para vocês. Então vejam, o conhecimento ele é sempre uma preocupação de todos os pensadores anteriores a Sócrates, conhecimento de algo, aí vai depender do objeto, e também dos pensadores pós-socráticos que nós temos até hoje, né, com relação à ciência, com relação ao domínio epistemológico, o domínio do conhecimento. E a gente sai, é interessante observar que a gente sai de um campo mitológico, que era confiança na mitologia, como algo que explicaria quase tudo, para a tranquilidade humana. E nós temos hoje a ciência, né, que, ao meu ver, substitui aí o mito como uma tentativa de explicar todos os fenômenos da natureza e também da natureza humana, né? Tomem muito cuidado com isso. Então, esse é um trecho aí que é bastante cobrado, eu não pretendo aprofundar tanto e falar mais, assim, de questões diretas que são cobradas no Enem. Tem um debate epistemológico também sobre pirronismo, né? Ou seja, Pirro vai ser aí um cético, né? Que ele se incomoda aí com essa forma de pensar dos clássicos e essa tentativa de chegar a uma verdade absoluta, e ele vai ficar incomodado com esses pensadores, também os contemporâneos voltam, né, a Pirro, e o ceticismo desse pensador, que é do período de 360
até 270 antes de Cristo, né? Não deixou nada escrito, Pirro não deixa nada escrito, ele acompanhou Alexandre o Grande na campanha do Oriente, né? Aí com o Alexandre isso traz aí uma riqueza para as ideias, mas não fica muita coisa de Pirro além também das ideias de Epicuro e Zenão, né? Ele tem a influência dos sábios da Índia e o pirronismo vem a ser aí um conjunto de proposições sobre esse limite do conhecimento humano que a gente tem, né? Então ele vai dizer, não estamos em condições de afirmar nem a verdade nem a falsidade de algo. Ele vai dizer, melhor é suspender o juízo. Suspender o juízo. Ou seja, não afirmar categoricamente e sem fundamentos em fatos ou dados empíricos coletados. Não afirmar nada, né? Com isso ele traz aí essa dúvida também que outros pensadores vão fazer uso dessa ferramenta, digamos assim, né? Então vamos mostrar com o pirronismo as possibilidades de erros, assim como Platão, né, nas experiências sensíveis, fala em mundo sensível, mundo inteligível, a gente remete a Platão. Pirro certamente acessou aí algo anterior a ele, né, que ele é anterior, e as experiências sensíveis, ele vai dizer, olha, muito cuidado, porque é a ilusão de um saber puramente teórico, né, sem conexão com a realidade de fatos. Esse tipo de especulação é muito complicado, né? Então, essa dúvida de Pirro e essa chamada aporia radical, né? Segundo ele, vai evitar o engano pelas aparências. Mais uma vez aí a ideia platônica, socrática, né? Do mundo das aparências e o mundo das ideias. Então, ao mesmo tempo, Pirro critica Sócrates e Platão, obviamente, né? Com a filosofia tentando aí fazer uma multiplicidade de opiniões e visões que se expressam no mundo, né? Ele, de certa forma, rompe aí com o dogmatismo clássico da filosofia e resiste, né, a um erro de um saber absoluto. Ele não concebe essa possibilidade de ser alcançado esse saber absoluto através de uma viagem interior, como a proposta de Sócrates, e também uma ideia de um mundo sensível das falsidades e um mundo inteligível das verdades absolutas, né? Então, diferenciando também aí a ideia de dogmatismo e ceticismo, que a gente falou, o dogmatismo como a doutrina que acredita na capacidade humana de compreender todas as coisas, né? E o ceticismo de Pirro como uma posição, não é nem uma capacidade, é uma posição de dúvida, né, em relação ao conhecimento pela possibilidade de erro que surge de várias experiências humanas, né? Essa possibilidade de erro é que vai dar aí para Pirro a possibilidade de conhecimento, né? Ou seja, não temos condições de acessar uma verdade absoluta, nem por uma especulação de conceitos, nem por uma especulação de imagens, né? Sobretudo porque posteriormente vamos verificar o poder da linguagem e ela é feita de signos e símbolos, enfim, a gente observa que Pirro traz uma atividade de pensamento que abre mão, né, pessoal, abre mão de um discurso acerca da verdade e dos valores morais, sobretudo, né, como coisas sagradas. E ele vai dizer, olha, é um conhecimento que é construído humanamente, é construído pelos humanos, né, para dar sentido a um mundo infinitamente, segundo ele, mais complexo do que a gente pode entender, ok? Então, como eu faço sempre uma comparação, Friedrich Nietzsche vai fazer aí um apanhado disso também. Ele fala, olha, tudo é humano, demasiadamente humano. Nós somos frutos aí de normas e regras convencionadas, de produções humanas, mas que no decorrer do tempo a gente se esquece disso. E a possibilidade de nós nos tornarmos reféns, ou melhor,
prisioneiros dessas situações, né, cujas origens a gente esquece. Então, Pirro coloca essa questão como um alerta, né? Olha, o ser humano quer dar sentido a um mundo infinitamente mais complexo do que a gente pode entender, e por isso que a gente tem que trabalhar mais com a suspensão do juízo, buscando aí não uma verdade absoluta, mas uma relatividade dos saberes humanos, né? Com essa sempre impossibilidade de estabelecer um critério de verdade aplicável a todas as opiniões, né? Se a gente trouxer para a atualidade, veremos que de lá para cá, século 3, 4 antes de Cristo, até o 5, toda a construção foi dada a partir de uma contribuição de um pensador que constrói ali o muro, ou uma obra, ou a torre de saberes que nós temos na atualidade. E sempre um vem retomando as ideias do seu anterior ou dos seus anteriores e faz uma reconstrução, claro, cada um com algumas ferramentas melhoradas para acessar e construir o seu sistema de conhecimento. Okay? Mas tratando de Pirro, a ideia é que ele estabelece uma atitude de indiferença em relação aos acontecimentos do mundo e da própria existência humana, né? Ele vai falar em condição humana. E o pirronismo se torna aí, então, essa ciência, né, enquanto discurso em constante desenvolvimento. É a contribuição do pirronismo para a ciência atual. É um discurso de constante desenvolvimento, né? Resulta aí de reformulações constantes nas ideias e nos procedimentos necessários aí para a superação dos desafios que a gente sempre tem. No mundo de pandemia, pós-pandemia, estamos experimentando, de certa forma, o pirronismo, né? Necessário suspender o juízo para que novas modalidades de procedimentos sejam idealizadas para a gente conter essa pandemia, para a gente conter o avanço do vírus. É porque ele é mutante, assim como a suspensão do juízo ditada pelo Pirro, o vírus muda, e essa mudança nos provoca a novas experiências, a novas situações para superar esse desafio da pandemia, certo? Então, o cinismo que surge lá no helenismo, ele vem como uma corrente de pensamento, junto com as demais, né? Estoicismo, epicurismo, ceticismo, ok? E o objetivo do cinismo é evidenciar e criticar essa realidade caótica de um mundo em transformação. Serve muito para os dias atuais, né? Um exemplo de um pensador que a gente pode trazer é Diógenes de Sinope, né? Ele surge com Antístenes, discípulo de Sócrates, mas para Diógenes, que alguns já têm anedotas aí a respeito da sua vida, é um diálogo, né, como um processo de síntese conceitual, falando do cinismo de Diógenes. Usa aí a retórica também, uso da palavra e dos argumentos em função de convencimento. Aí uma ideia de Górgias. A virtude seria o quê? Um caminho para a felicidade, mas o caminho dado pelo cinismo. Um caminho também filosófico, né? Que nos afasta dos prazeres supérfluos e desnecessários. Então, Sócrates, retomando essa ideia, já que Diógenes era discípulo de Sócrates, Sócrates tinha mania de andar pelos mercados, com a sua aposentadoria da Guerra do Peloponeso, ele andava ali, os discípulos o acompanhavam, e preocupados, né? Ele passeava, dava uma olhada nas mercadorias lá, e saía do outro lado do mercado, das feiras, etc. E os discípulos perguntavam: "Ô, mestre, às vezes o senhor quer comprar alguma coisa que o senhor está precisando? A gente pode ajudar, sabendo que a sua renda é mínima, né?" Aí ele dizia: "Não, eu dou uma volta no mercado para me sentir mais feliz em saber que eu posso viver sem tantas coisas que são produzidas aí, né?" Então já a ideia do cinismo já se iniciava aí com Diógenes, né? Afasta dos prazeres supérfluos e desnecessários. O cinismo assume essa
posição anticulturalista, né? Uma recusa às ideias de valores absolutos, uma subversão de várias convenções sociais, tipo fama, riqueza, títulos de poder, né? Divisões sociais. O cinista, vamos dizer assim, o cínico, não se preocupa com isso. Acho que vale comentar aí ainda a vida de Diógenes, que o cínico levava a ideia de uma vida de cão, né? Kinos, então que significa aí cão do grego, e o quinismo, então assim, essa vida de cão, mora num barril, e tem a vida tranquila, fugindo aí dos prazeres supérfluos e desnecessários, cuidando daquilo que é extremamente necessário. E vale uma comparação para que vocês possam entender melhor, talvez assimilar de uma maneira lúdica aí, né? O Chaves, ali daquele programa que muitos devem ter assistido, que morava ali num barril, é uma apologia à vida de Diógenes, né? Pobreza total e uma felicidade constante, apesar do meio ali que ele sobrevive, ter assim, um amor por ele também, né? Se torna ali um personagem dentro de um grupo necessário e feliz, apesar de morar também em um barril, fazer ali as suas presepadas, como ele sempre faz, né? Então, essa comparação. Então, lembrando de Chaves, sem querer querendo ali, aquele discurso dele e tudo mais, daquele brilhante ator, ele se inspira em Diógenes, com certeza, nas tragédias gregas, né? Então, essa condição humana de simplicidade, equilíbrio, de abrir mão do fetiche pelos bens materiais e oferecendo aí um caminho para a felicidade bem tranquilo, é o exemplo que a gente pode trazer para vocês, de ilustrar, para lembrar do cinismo, ok? Outra questão que eles pedem muito nas avaliações do Enem é a ideia de Nicolau Maquiavel, com a sua obra especificamente O Príncipe, né? O Príncipe. Então, a gente vai fazendo algumas pontes aqui, tá, pessoal? O Príncipe, Nicolau escreve com a ideia de fortalecer aí o Principado da Itália, a própria Itália, que na época estava sendo aí basicamente ameaçadas. Então seria manter uma relação com o soberano que deveria ter aí alguns procedimentos, né, de contatos com nobreza, o clero e com o povo. Então a sugestão do príncipe, mais ou menos, era essa. E fica a questão de, né, um conceito aí pejorativo atribuído a Maquiavel, de, né, nomenclatura do senso comum maquiavélico, quando se refere a uma pessoa que é má, né, aí nas questões éticas, morais, sobretudo em relação ao poder do Estado, né? Mais ou menos por esse caminho, né? Ele cita isso em sua obra O Príncipe, ele fala: fazer o bem aos poucos e a maldade de uma vez só. Então, isso dá poder para o soberano, ok? Agir para chegar ao poder e como preservá-lo. Essa era a ideia da obra O Príncipe de Maquiavel. Manipular a vontade do povo. Manipular a vontade do povo. E também, de certa forma, instruir como desfrutar desses poderes. A ideia de Maquiavel. Então, ele imaginou um príncipe de uma cidade italiana que pudesse dominar pela argumentação, pelo dinheiro, pela força, né, dominar aí outras cidades, tornando-se o soberano absolutista da Itália. Essa era a ideia. Então, nesse sentido, quando tem alguma cobrança nessa direção aqui, ó, é muito mais seguro ser temido do que amado, verdade para Maquiavel, o príncipe. Quando se tenha que falhar em uma das duas, melhor ser temido do que amado, ok? Por isso, fazer a maldade de uma vez e a bondade aos poucos. Então, o príncipe, né, promove aí essa obra uma transformação histórica. Europa, início da Idade Moderna, consolidação dos Estados nacionais e dos regimes
absolutistas, sobretudo, né, pessoal? Maquiavel vem com essa proposta de distinção entre ética e política, uma visão bem pragmática do mundo, né? De característica humana, essa diversificação. Não é mais aquela questão da ética se relaciona ao indivíduo, assim como a política se relaciona à polis aristotélica, né? E sim uma separação entre ética e política. Era para justificar a centralização do poder em mãos do monarca. É claro que isso traz aí muitas modificações para a sociedade, os relacionamentos de modo geral, do estado de poder e o indivíduo, né? Ok? Dando sequência, também a gente observa que são cobradas algumas ideias do filósofo, historiador Michel Foucault, né? O Foucault, na sua obra Vigiar e Punir, né? Dentro aí da contemporaneidade, ele vai observar alguns princípios que são necessários e que são utilizados pelas instituições de poder, se a gente trouxer a ideia de Althusser, pelos aparelhos ideológicos do Estado, né? Que aí seria, Foucault vai falar escolas, prisões. Aliás, a ideia é esta, né? De escolas, prisões, manicômios, né? Então, enquanto as prisões vigiam e punem, né? Mas as escolas agem da mesma forma, os manicômios também, né? Então, os princípios do príncipe de Maquiavel parte dessa concepção otimista da condição humana, né? Porém, o soberano deve agir com muita cautela em relação aos seus pares, ao povo, ok? E Foucault vai também, de certa forma, comungar com algumas ideias em matéria de penalizar aí o indivíduo ou a coletividade, em caso de traição, né? Algo que deve atingir a toda a coletividade e não apenas o indivíduo, né? Seria aí um espetáculo do castigo, o espetáculo da morte, se a gente pensar no início da minha fala, quando Sócrates trata com serenidade a morte, que é muito comum, e para o bom filósofo é aquele, segundo Sócrates, o bom filósofo é aquele que trabalha a sua vida inteira na preparação da sua morte. Então, no caso Foucault e o príncipe de Maquiavel, penalizar a toda a coletividade seria, né, um reflexo de um indivíduo no caso de traição, mas a pena deveria atingir toda a coletividade. Como eu disse, a ideia de uma punição, né, a morte especificamente, num período histórico era tratada como um espetáculo, né? Toda a coletividade tinha que assistir ao espetáculo da morte. Então tinha lá o esquartejamento, tinha a crucificação, tinha a guilhotina e a morte transformada em um verdadeiro espetáculo para que todos vissem e não cometesse, né, o mesmo crime que aquele indivíduo penalizado cometeu. Na Grécia, é importante a gente voltar agora na história, Grécia clássica, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, os trágicos, né? Sófocles escreve aí a tragédia do Édipo. Lembrando aqui, rapidamente, de repente, pode ser cobrado aí também o Édipo de Sófocles, no qual ele, em busca da sua própria identidade, ele sai procurando aí as suas origens, né? E ele encontra com o próprio pai biológico numa encruzilhada, e os dois entram em combate, muito bem treinados para isso, mas Édipo mais ainda, e ocorre a morte do Laio, que era, né, o seu pai, e de uma forma trágica, né? E aí
essa tragédia era utilizada bem como uma forma didática, né, na apresentação da tragédia grega, como um processo catártico para que as pessoas que assistissem a essa tragédia não cometessem o crime dessa mesma forma. Ali, a tragédia, né, que ao final Édipo arranca os próprios olhos quando ele descobre que se casa com a mãe e ainda tem filhos com ela, e sai errante pelo mundo, né, sai sem rumo. A Jocasta suicida-se. Então, é uma tragédia, mas na ideia de trazer valores morais, éticos, ok, para a coletividade. Essa é a parte aí da questão filosófica que eu observei, pelo menos nas obras aí cobradas pelo Enem até o momento, né? Enfim, vamos passar para uma parte aí de sociologia que acredito também é mais uma síntese das ideias originais dos pensadores clássicos e que pode ser cobradas também aí no Enem, tá? A gente vai falar de Emile Durkheim, de Karl Marx, de Max Weber, são os três clássicos da sociologia. A gente também faz uma ponte aí com essas ideias para a atualidade, né? Mas antes, vamos fazer uma correção. Eu falei do pai de Édipo, que é Laio. Não, né? Tem essa correção aí. O pai é outro, pelo menos na questão da história, né? Ok? Mas isso não importa muito. A ideia do Édipo é ser uma tragédia, de acordo com Sófocles, para didaticamente fazer com que as pessoas não cometam aquele tipo de crime que elas assistem, né? Tem vários experimentos aí da área de psicologia nesse sentido também. Então vamos, após essa síntese, para a sociologia, né? A questão aí a gente começa a colocar as ideias de Durkheim, Emile Durkheim. Ele vai dizer vai dizer a relação do indivíduo com a sociedade. Para ele, o indivíduo é sempre subjugado à sociedade, né, pessoal? O que significa isso? Ora, a sociedade ela é consciência coletiva para ele, para Emile Durkheim. Consciência coletiva, ele vai tratar também do fato social, que é obra dos indivíduos, né? Então, olhou a questão, tem lá conceitos de consciência coletiva da sociedade, da construção da sociedade, mais ou menos ideia de Emile Durkheim. Fato social é a obra de indivíduos, decorre do caráter subjetivo, ou seja, da sua concepção, né? E, no caso, a sociedade se torna exterior ao indivíduo, impondo-se a ele, né? A sociedade imperiosamente impõe-se ao indivíduo, revela o caráter objetivo nesse aspecto, né? Ou seja, nós somos frutos de imposições da sociedade, de indivíduos. A gente chega mais ou menos assim, o mundo está pronto, cheio de normas, regras e leis, a gente tem que assimilar e seguir, ok? O papel do sociólogo nas ideias de Durkheim, o cientista social deverá procurar nas regras sociais, nos valores e na moral. O conteúdo, segundo ele, um conteúdo até espiritual, né, da sociedade, objetivado na realidade, ou seja, um conjunto de regras que é sempre maior do que o indivíduo, portanto, ele as aceita, né, e isso é objetivado na nossa realidade. E a gente acaba assimilando essas regras sociais. A gente acaba sendo subjetivado com esses valores, com essa moral, ok? Nas ideias de Durkheim. A sociedade, nesse sentido, ela funciona como uma coisa, vai dizer, é coisa mesmo, imanente à vontade individual, né? É uma vontade moldada no processo de socialização e, olha só, através da educação. Então, a educação, como um aparelho ideológico, perdão, do Estado, é que traz aí um processo de socialização para o indivíduo.
seja, todos nós, primeiro, a instituição família nos traz aí os valores morais e éticos, culturais, claro, e a educação, a escola, né, é que vai reforçar os valores sociais, culturais também. Então, é uma vontade aí individual, uma coisa imanente a essa sociedade, mas ela é moldada no processo de socialização pela educação, percebe? Fazendo uma comparação aí com Foucault, ele vai falar, olha, temos ali no Vigiar e Punir, em outras obras dele, vai falar da função da família, da educação, sobretudo, mas ele compara com instituições de punição e vigilância, né? E aqui, para Durkheim, a educação traz o processo de socialização, ou seja, a gente é sociabilizado dentro de uma instituição educacional. É que a gente aprende mais a conviver, aí tem um ditado, a aprender, que seria o ideal, né? Enfim, é mais um instrumento, uma instituição que está a serviço aí desse processo de socialização necessário, pessoal. Mas aí tem uma crítica aqui, necessários para quê, por quê, né? Para que o indivíduo funcione, vamos dizer assim, muito bem dentro da sociedade, dentro da coletividade, sobretudo dentro das grandes corporações. Ele sempre chegue no horário, né? Aí o vigiar e punir de Michel Foucault. Ele sempre obedeça às normas, às regras, às leis, né? E que ele sirva aí à sociedade ou às grandes corporações, num modo de produção capitalista, né? Sempre de modo obediente, de modo salutar aí para o desenvolvimento da sociedade, ok? Então, Durkheim vai trazer essa ideia, olha, a sociedade, então, modifica, né, a natureza psíquica do indivíduo. Concordam? A sociedade modifica a natureza psíquica do indivíduo, né? Coloca esse indivíduo acima da sua natureza física, né? Análogo aí, é uma analogia a dos outros animais. A gente pode trazer aqui uma ideia de um historiador israelense que está sendo chamado aí para várias entrevistas a respeito das transformações no mundo de modo geral. Ele, em sua obra lá, Sapiens, uma breve história da humanidade, ele vai comparar o homem Neandertal com o homem Homo sapiens. Então ele vai dizer a diferença é exatamente essa, né? O sapiens tem a condição durkheimiana de elevar-se acima de sua natureza física, diferente do Neandertal. Eu já faço aqui uma comparação. O Neandertal tem um cérebro muito pequeno, portanto, musculosíssimo, físico do Neandertal, né? Se ele tivesse a capacidade de raciocínio, de uso do aparelho cognitivo e também de um sistema de comunicação eficiente, ele dominaria e talvez o sapiens não apareceria. Mas a questão física do Neandertal com o cérebro menor não, vamos dizer, permite que ele se una para abater animais, para domesticar animais e para idealizar um sistema de comunicação eficiente para que pudesse se reunir em grupos, controlar uma quantidade maior de indivíduos, ok? E nesse sentido, o Sapiens, apesar de ter um cérebro maior, claro, o cérebro desenvolve-se melhor no Sapiens, e ele fisicamente falando, ele é menor do que o Neandertal, mas ao mesmo tempo um cérebro com a capacidade maior e com um sistema de comunicação também muito mais elevado, fazendo com que os indivíduos se unam em prol da domesticação de animais, do controle de um número maior de indivíduos para se unirem aí, né, em prol de um benefício do coletivo. Então, se cai uma questão de uma comparação nesse sentido, essa ideia do Yuval Noah Harari, historiador israelense, entre Durkheim e ele, falando exatamente dessa condição
né, já a gente consegue fazer uma relação, ou seja, Durkheim vai dizer, a sociedade modifica a natureza psíquica do indivíduo e nesse sentido, eleva-o acima de sua natureza física. Por um acaso, tem algum pensador da atualidade, o Yuval está vivo. Dá para fazer uma relação entre os dois em matéria de evolução, né? Isso a gente pode dizer como um acerto de questão, né? Está certa a questão nessa comparação da vontade moldada no processo de socialização. Vontade moldada no processo de socialização, no mundo atual, né? Através da educação. Geralmente eles vão fazer uma comparação de um texto bem atual para você dizer se confere com as ideias de Emile Durkheim nesse aspecto. Ok, gente? Processo de socialização através da educação, aí como uma sociedade tomada como coisa imanente à vontade individual, ok? E a sociedade também modificando a natureza psíquica do indivíduo. Durkheim também vai falar no processo de coerção, palavra durkheimiana, coesão também, né? Então, grupos sociais, ele vai dizer, a coerção vem para impor as maneiras de pensar e agir e impedir as dissidências. Tem um caráter despótico aí na sociedade, né? O déspota. Isso acaba dando aí uma questão natural e absolutamente suportável para o indivíduo, né? Então, a coerção do grupo em cima do indivíduo, a coerção da coletividade no indivíduo, para quê? Para ele pensar e agir de modo que não haja dissidências, para ele compor ali a sociedade, ok? Então, coerção é essa força durkheimiana para impor mesmo as maneiras de pensar e agir, impedir as dissidências, né, e tem esse caráter despótico à sociedade aí. É absolutamente suportável, né? Se você está em um grupo, você vai provavelmente funcionar conforme o grupo. Isso é muito natural, né? Com as regras, as normas, as leis do grupo. Isso é importante a gente observar e daí a gente tem condições, pessoal, de fazer várias comparações com a atualidade, né? Grupos sociais, coerção, por exemplo, Venezuela, as pessoas vindo para o Brasil devido às dificuldades ocorridas lá. Então, os venezuelanos estão basicamente habitando Brasília. Ou seja, eles vão ser coagidos a pensar e agir não conforme o local de origem, mas conforme o local em que eles habitam, vamos dizer, agora, né, em busca de oportunidade de trabalho, em busca de uma inserção em uma nova sociedade, uma nova coletividade, né, que tem aí um pensamento, às vezes, diferente, apesar de nós sermos vizinhos, deles. Então, eles serão coagidos no modelo coerção durkheimiano, ok? Um exemplo aí para sobreviver aqui. E aí, quando o Durkheim fala, é natural e absolutamente suportável para o indivíduo. Suportável porque ele abre mão, né, de uma certa liberdade em detrimento da sua sobrevivência, até com uma qualidade de vida, né? Então, na verdade, o que é isso? É uma sujeição desse indivíduo à sociedade. Haitianos também estão na mesma situação no Brasil e outros, né? Dependendo da cultura, eles agem de modo diferente. É interessante fazer essas comparações. Então, esse indivíduo se sujeita à sociedade e é de um modo natural e aceitável, né? Ele faz parte da natureza humana, criar o mundo, assim, um mundo social, sobretudo, com regras e sentimentos morais para garantir a coesão entre os indivíduos, né? Ou seja, as regras são maiores que os indivíduos, eu já antecipei isso, ok? Por isso fica mais fácil, de certa forma, segui-las, né? Os indivíduos criam coletivamente a sociedade e
acabam criando também um conjunto de regras comum a todos. E as regras se tornam muito maior que nós, maior do que os indivíduos. E isso garante a coesão do tecido social. O Durkheim vai colocar, né? Garante a coesão do tecido social. Todos são coesos para formar esse tecido social, né? Os indivíduos, nesse sentido, eles internalizam as regras morais, e aí vem outra instituição que colabora com isso. Vejam bem, os indivíduos internalizam as regras morais pela educação, certo? Pela educação. E da coerção, eles passam a desejá-las as regras morais. Eles, de certa forma, vão almejar, né, o que é consenso na sociedade. Se é consenso, a gente segue. Eu posso divergir em algum aspecto, mas a coerção me faz seguir essas regras para que haja uma coesão do tecido social. Então, quando vocês observarem esses conceitos, e aparece o nome lá, Emile Durkheim, ou apenas Durkheim, lembrem-se, né? Coerção, coesão, como conceitos originais aí de Durkheim, da sociologia. Enfim, eu penso que sempre dá para você observar uma questão, interpretar e tomar cuidado com os conceitos utilizados. Bom, coerção, coesão, indivíduo menor do que a lei da coletividade. Pensamento de Emile Durkheim, né? E nesse sentido, as sociedades se objetivam por instituições. Fala aqui da educação, né? A escola. Regras, controles, que acabam sendo a base para a formação da consciência coletiva, gente. Consciência coletiva, ou seja, é sempre uma sala de aula, né? Citando aqui um exemplo, com um grupo de alunos. Aliás, vale comentar, o formato da escola hoje é e sempre foi igual ao formato da escola no século XV, XVI, nós estamos no século XXI, o formato da escola é o mesmo, não muda. Por que será? Alguém já se perguntou? Carteiras umas atrás das outras. As pessoas enfileiradas ali, 50, 60 ou mais alunos dentro de uma sala de aula. Um professor dirigindo ali com as suas ideias, que são muito bem vigiadas hoje, né? Caso haja algum, vamos dizer, deslize, o professor hoje é alvo de observação, tanto dos alunos quanto da sociedade de modo geral. Sobretudo até porque nós estamos tendo aulas iguais a essas, né? Transmitidas via internet. Então, muita gente está vendo, não apenas o aluno participa, mas agora a família do aluno está junto com ele em casa assistindo a aula. E o professor, que vivia num panótipo aí de ser o observador, ele agora passa a ser observado, vigiado bem de perto, né? E nesse sentido, por uma ideia durkheimiana, ele é mais coagido a, né, ter aí um controle de sua fala, de suas ideias, apesar de passar conteúdos, também ele é vigiado pelo coletivo e não mais apenas por o aluno na sala de aula. Então, temos uma mudança radical aí. As sociedades, então, nesse sentido, se objetivam por essas instituições, pelas regras, pelos controles, né? Por isso que é levantar cedo, 7h20 está na aula, meio-dia e 40 acaba às vezes 13 horas e 30 minutos, é o sétimo horário, e tudo isso tem um significado de formar uma consciência coletiva no seguinte sentido: acaba naturalmente reprimindo o outro. Poxa, você chegou atrasado, né? Se você chega atrasado no colégio, você não vai atender bem ao mercado de trabalho. Se você chegar atrasado na empresa, se você chegar atrasado no seu próprio negócio, isso é entendido como uma conduta que a coletividade, ou melhor, que a consciência coletiva do Durkheimiana não aceita, não é? Não vê com bons olhos. Então vejam que a instituição impõe regras, controles para o benefício da coletividade, né? Temos aí também, nesse sentido, a formação do que Durkheim vai falar de representações coletivas.
temos aí uma fonte de pensamentos e de signos e símbolos que contribuem, né, e que é a sociedade. A vida psíquica individual é fonte na organização social, nesse aspecto da simbologia, né? Até lembrando aqui um outro pensador aí, antropólogo, famoso, que esteve no Brasil e colaborou na base da Universidade de São Paulo, né, o Levi Strauss, traz aí, nesse sentido de simbologia, e sistemas e signos classificatórios, né, sistemas classificatórios de organizações sociais que se originam, aí, segundo ele, a partir da vida psíquica também, né, da forma constante dos indivíduos de tentar aí, explicar e fazer o mundo social. Acaba construindo o que o Emile Durkheim chama de representações coletivas, né? Emile Durkheim vai trazer a ideia nesse aspecto de fato social como coisa e representação, ok? É para compreender o objetivo pelo subjetivo. Eu assimilo certos valores, eu represento esses valores por signos e símbolos, mas isso não é uma construção minha, é da coletividade, que aí a gente passa a ter uma representação coletiva, né, de fonte de pensamentos que vem por essa simbologia construída pela sociedade. Interessante sempre analisar a questão para que vocês, lógico, vão ser pegos de surpresa quando houver uma comparação, né? Acabamos de fechar a ideia de Emile Durkheim, com a definição de coesão, coerção, representações coletivas. É fácil de fazer uma comparação com a atualidade nesse aspecto, correto? Em seguida, a gente vai falar um pouquinho, bem síntese mesmo, né? Pessoas, porque senão ninguém aguenta. Karl Marx. Karl Marx vem trazer uma ideia de modo de produção capitalista, ele faz uma análise aí do mundo para tentar aprender a objetividade e essa chamada também subjetividade diacronicamente, né? Ou seja, é uma evolução de um fato no tempo, o tempo que o homem se relaciona com a natureza, ok? Relação homem-natureza. Aí vai surgir o que eu chamar da essência humana criadora e generalizadora, né, de uma subjetividade expressa no trabalho, né? Ele vai falar, o trabalho, para Karl Marx, é o meio pelo qual a subjetividade humana se objetiva. É o meu interior, ele é formatado, vamos dizer assim, a minha pessoalidade, a minha personalidade humana, ela se objetiva na minha relação, ou seja, da minha venda da força de trabalho para os donos dos meios de produção. Quem usa esses conceitos? Karl Marx. Vamos lá. O modo de produção capitalista vai fazer com que as formas e conteúdos das relações sociais estabelecidas entre os indivíduos surja, né? O modo de produção capitalista. Já a gente adianta a saída dessa situação. Então, para Marx, o homem é o criador das diferentes formações sociais. E ele faz história, né? O homem, o sujeito homem faz história, mas não como um desejo, e sim aí a partir de algumas circunstâncias determinadas e objetivadas também de modo subjetivo aí no percurso dessa relação homem-natureza, homem-matéria. A transformação da natureza, a transformação da matéria também contribui para a transformação do indivíduo. Então, para Karl Marx, o indivíduo é subjugado a fatores externos a ele e à sua vontade, né? Subjugado a fatores externos a ele e à sua vontade. As formações sociais, elas aí meio que engendram, né, mecanismos de autorreprodução que não há como haver um controle individual.
Ou seja, se eu estou num modo de produção no qual eu participo apenas cuidando de uma parte do produto que era anterior a esse modo de produção capitalista, eu tinha o total controle, né? Eu, enquanto indivíduo, tinha o controle disso, ou seja, eu vou fazer um paletó, eu começo a produzir ali a linha, o algodão, e vou construindo ali os botões, tudo que é necessário para construir aquele tecido. E só eu tenho controle disso. E isso, obviamente, depois da Revolução Industrial é perdido, né? O sujeito não tem mais condições de controlar esse processo. Ele controla uma parte, ou seja, ele participa de uma parte. E é isso que Marx vai falar. Formação social engendra aí um mecanismo de autorreprodução que escapa ao controle individual. Ou seja, eu participo na sociedade capitalista da produção de um produto que eu posso começar, mas eu não sei o fim que aquilo vai tomar. E nisso eu me perco enquanto indivíduo, né? Eu sou subjugado à sociedade. E isso Karl Marx vai chamar de alienação, né? Alienação que se intensifica e se modifica na sociedade capitalista, sobretudo. Vai falar de alienação do trabalhador, é o processo de produção capitalista que produz esse indivíduo alienado. Ele perde os seus meios de produção no primeiro momento, né? Os meios de produção, de repente, na Revolução Industrial, passa a ser propriedade privada de poucos. Alienam os meios de produção, alienam as forças de trabalho, que somos nós, eu me incluo, alienam o produto final, certo? Então, o sujeito perde o controle total que ele tinha sobre o produto que ele produz. Então, isso tudo traz o quê? Um processo de alienação do controle da produção, porque nós realizamos apenas, como eu disse, uma parte, né, do conjunto de tarefas necessárias à produção de um único produto. Alienação da subjetividade do sujeito. Né? Como eu dei o exemplo aqui da produção de um paletó, de um par de sapato, de sandália, no modo de produção, aí vamos dizer, antes da Revolução Industrial, era de domínio do seu produtor, do trabalhador que detinha aí esse conhecimento, né? E agora não mais. Ele é produzido por máquinas, né? Então, hoje, se você for numa indústria automotiva, cada sujeito produz uma parte do veículo, para dar um exemplo bem prático aí. E além dessa parte, há uma produção não só em um local, apenas em um campo de produção, né? Em uma plataforma, vamos chamar assim, de produção. Em várias montadoras de veículos, o que nós temos é uma torre de Babel. É uma peça da China, é uma peça da Coreia, é uma peça da Índia, é uma peça da Europa, é uma peça norte-americana, só não tem peça brasileira. Ok, gente? Mas vejam, né? Que é um processo de alienação, o sujeito está mexendo com produtos que ele não tem ideia de onde vieram. E, nesse sentido, o processo de alienação ele é bem mais complexo, né? Mas qual a saída que Karl Marx aponta? A superação disso tudo seria a superação do capitalismo, né? Então, depende de forças, segundo Karl Marx, socioeconômicas, políticas ideológicas externas ao indivíduo, leis contraditórias, né? Então, pode haver aí o conflito entre forças produtivas sociais e as relações de produção. Já houve muita tentativa de se mudar, modificar isso, mas que não funcionaram. Não funcionaram, os motivos aí a gente não tem noção. Mas podemos observar para vocês essa comparação das ideias de Karl Marx. O objetivo é esse, a base deixada aqui para vocês, ok? Para que vocês possam fazer uma análise, obviamente, a cobrança no Enem vai ser de comparações, de poder de interpretação, ou seja, quando se fala em mundo capitalista, processo de alienação, né, mais-valia, são conceitos de Karl Marx, onde o sujeito perde o seu poder de, eu vou chamar de visibilidade do produto final, de uma compreensão daquilo que seria o início e o fim da produção de qualquer bem e serviço,
Nós somos alienados totalmente do nosso controle dessa situação de produção, tá? Agora vamos dar sequência aqui, já o finalzinho, a Max Weber. Max Weber, que vai fazer uma crítica aí ao Karl Marx, ok? Crítica como assim? Bom, ele vai dizer a ação da motivação causal das ações individuais que compõem a sociedade. Ele vai querer investigar conceitos e não mais apenas processo de produção, ok? A ideia é investigar conceitos e traz também aí uma questão de Pierre Bourdieu, um francês sociólogo, que analisa exatamente os sistemas simbólicos, ou seja, a formação dos conceitos, a valorização do que pode contribuir. Weber tem essa ideia, Pierre Bourdieu também, uma valorização daquilo que pode contribuir, ou seja, de um conceito, de uma construção de algo que possa contribuir para o processo de socialização, de controle social, né? E também a refutação daquilo que eles vão chamar obstáculo para uma sociologia, sobretudo científica, né? Nesse momento, a sociologia se estabelece como ciência, né, mais como uma ideia positivista de aí, Augusto Comte, que é o precursor dessa ideia de transformar a sociologia em uma ciência, e, portanto, ele é positivista, né? Vale lembrar alguns conceitos de Augusto Comte. Ele vai dizer, não pode haver ordem sem, perdão, não pode haver progresso sem ordem. Então veja que ele basicamente pega as ideias de Maquiavel, pega as ideias de Durkheim, pega as ideias até, né, claro, os pensadores anteriores a ele, dos clássicos da filosofia também. Só que ele diz, olha, para a sociologia ser transformada numa ciência, ela tem que ter claro seus objetivos e um método. E o método positivista, de o ver para crer, de estudar a realidade, devem ser por esse caminho, o mesmo caminho que a física percorre, segundo Augusto Comte, né? E é lógico que ele vai transformar a sociologia em uma ciência a partir dessa ideia positivista. Só que isso é combatido posteriormente, né? O positivismo não consegue, digamos assim, ser sustentado com a ideia de que provas científicas só são valorizadas quando a realidade que se apresenta para você, ela tem possibilidade de ser investigada, né? E, sobretudo, depois que nascem aí as possibilidades das outras ciências, principalmente a psicanálise, que vem em 1900, 1896, né? Século XIX para o XX, com as ideias de Freud, de falar não somos frutos de processos conscientes, e sim de processos inconscientes. Portanto, o positivismo cai por terra. Não é só aquilo que você vê que deve ser investigado, mas aquilo que você também não tem acesso como uma prova científica, né? Ou seja, o positivismo traz a ideia para a medicina de que o corpo deve ser investigado, mas não só o corpo, é a mente, né? O corpo você vê, você tem condições de fazer exames físicos, ok? E a mente é quase que impossível. A ciência está avançando nesse aspecto, né? Neurociência sobretudo, mas fazendo uma analogia aqui ainda às ideias de Max Weber, tá, gente? Não há uma possibilidade de investigar o pensamento do sujeito, o sentimento do sujeito, ok? Por isso que Max Weber vai aí analisar as ideias também de Pierre Bourdieu como o sistema simbólico, né? A valorização daquele conceito que pode contribuir para a sociologia científica e a refutação daquele que é um obstáculo, né, para uma sociologia científica. Por isso que eu fiz esse comentário aqui, breve, da questão da sociologia científica de Augusto Comte. Para fechar a questão, gente, ainda temos aí mais dois pensadores, né, bem atuais. Eu creio que alguma coisa de Zygmunt Bauman também deve ser cobrada, a gente pode falar mais no finalzinho para vocês. Mas agora vem um pensador bem atual, está vivo ainda, muito novo, muito jovem ainda,
é o senhor Akili Mbembe. E ele vai falar sobre necropolítica e necropoder, né? Ele vai partir das ideias de Michel Foucault, do biopolítica e biopoder, tá bom? Então, pode ser que haja uma cobrança nesses aspectos também, que são bem atuais e dá para fazer pontes com a atualidade. Então, Akili Mbembe, ele vai pesquisar sobre a escravidão, ele vai montar um esquema de modo que vai chamar a atenção de Michel Foucault sobre um saber técnico, um saber instrumental, ok? Mbembe vai pesquisar sobre a escravidão, a princípio, né? Um processo de descolonização e debate sobre a raça. Então, vai falar da construção de tudo que se tem hoje em matéria de bens e serviços, né, da contribuição dos negros. A base é filosófica das ideias de Michel Foucault, né? Tem aí um saber técnico, instrumental, como forma de estabelecer e exercer relações de poder, né? Discurso ainda Foucaultiano, discurso como instrumento de poder, certo? Foucault vai falar, muito cuidado, os anteriores estudam aí o simbolismo, né? A gente falou de Max Weber com a contribuição de Pierre Bourdieu. Eles vão tratar aí dos símbolos, signos de uma semiologia, de uma semiótica, também de Ferdinand de Saussure, que é outro francês que trata muito bem essa questão de simbologia. Mas a concepção aqui é Foucault, o saber técnico e instrumental como forma de estabelecer e exercer as relações de poder, o discurso de poder, né? Então, Mbembe explica que esse conceito de saber e poder de Foucault são insuficientes para compreender os aspectos contemporâneos da necropolítica. Necropolítica como poder político da morte, né? A gente vai discorrer sobre isso. Necropolítica é o poder de definir quem vive e quem morre, gente. Bem atual, né? Olha, vejam bem se pegar o momento da pandemia, dos cuidados que a saúde teve. Cuidados aí, entre aspas. Poder de definir quem vive e quem morre. Criar as condições de administração da morte, não da vida, como era antigamente, né? Validação de massacres ou legitimação de regimes autoritários. Ideias de Mbembe. Estruturação da necropolítica. Provocar aí, obviamente, a destruição de grupos classificados como matáveis. Exemplo, Homo sacer, de Giorgio Agamben. Esse pensador italiano vai falar na sua obra Homo sacer da questão de pessoas que podem ser assassinadas, que podem ser retiradas da sua condição humana, né? Então, Agamben vai dizer dos direitos sociais. Então, quando o sujeito é matável, como diz Mbembe, em Homo sacer, Giorgio Agamben vai dizer, olha, quando você retira os direitos sociais do indivíduo, você está colocando no caminho da morte, sem direito nenhum. O exemplo que a gente dá era a prisão determinada pelos norte-americanos, né, em que a primeira condição que é retirada do sujeito, sobretudo se ele é negro e cometeu algum deslize, são os direitos sociais. Aí é o primeiro caminho, segundo Agamben, para a morte. Então, o mundo da morte, a condição social de precarização brutal, né, que condiciona a morte de indivíduos ou grupos. Mbembe vai alertar sobre isso. Por isso que ele vai dizer, o conceito de biopoder, biopolítica Foucaultiano não é suficiente para explicar essa situação, né? Qual seria o papel do Estado como ente que define os direitos e a legitimação do uso da força, exercício do poder em função da morte, né? Era o fazer viver, deixar morrer. Agora, é necropolítica, resumindo. Os Estados modernos adotam em suas estruturas internas o uso da força, em certas ocasiões, né, como a política de segurança para suas populações, uma justificativa de o exercício do necropoder, da necropolítica, seria aí um racismo, né, enquanto forma de segregação histórica.
Ao negar os direitos básicos ou a humanidade de alguém, fica aberto o caminho para todo tipo de violência até a morte. Era o que os norte-americanos faziam com Guantánamo, o presídio no qual eles mandavam para lá as pessoas sem o direito social, aí, o direito à vida, o direito a uma condição humana, né? Direitos básicos à humanidade de alguém, como dito, fica aberto o caminho para todo tipo de violência. A gente pode, justificadamente, segregar, violentar, matar, né? Então, nesse sentido, para Mbembe, a escravidão foi uma expressão da necropolítica, baseada num discurso eurocêntrico, né, que buscava aí a negação da condição humana às populações africanas, a condição de humano às populações africanas. Se é negro, vindo da África, então pode ser tratado desta forma, justifica-se. E tem aí um DNA hoje que a gente deve combater nesse aspecto, né? O desequilíbrio entre poder de vida e de morte. E a tendência é que a condição na qual o negro está inserido facilite sua morte nas mais variadas condições. Racismo de Estado, racismo estrutural, corpo do negro é matável, corpo do periférico, corpo do mendigo, corpo do ladrão, até independentemente de cor de pele, né? Estão em constante risco devido a esses parâmetros definidores de raça, segundo Achille Mbembe. Como eu disse, categorização de grupos aí, ó, vagabundos, criminosos, delinquentes, tudo conceitos, né, vamos dizer, weberianos, criados com condições de determinar sujeitos matáveis. Vagabundos, criminosos, pedintes, aleijados, delinquentes, doentes, enfim, a partir de um processo, né, de administração da política de morte. A gente deixa faltar medicamentos, então a gente deixa morrer. A gente deixa de atender corretamente certos segmentos da sociedade, ou seja, idosos que eu estou falando, condições de proporcionar a morte, e que se justifica por o que o Mbembe vai definir como necropolítica, o poder da morte, né? Então, discursos políticos de poder, instrumento de poder que validam massacres, extermínios, ou até mesmo regimes totalitários. Esse é o alerta que esse excelente pescador de ideias, né, também serve, nos alerta aí. É o estado de exceção. Essa ideia do estado de exceção é de Giorgio Agamben, o italiano, ok? Ele vai dizer, é uma licença para matar como exercício do poder necessário para a política de segurança da maioria. Ou seja, olha, pessoal, esse tipo de pessoa é não grata na sociedade, então justifica-se a eliminação. Como a gente não tem um processo de políticas positivas, de políticas públicas para reeducar, para ressocializar, que seria o discurso de poder, né, desse outro campo, a gente elimina um tanto melhor. E é tão sutil essa questão que a sociedade aprova, a sociedade admite, a sociedade aplaude, infelizmente. E nesse aspecto a gente pode fazer uma comparação com todas as relações, de modo geral, hoje, né, que depende muito das mídias, é o cancelamento, é o bloqueio. Não me satisfez, eu bloqueio. Eu bloqueio porque se eu pudesse eliminar com a morte, eu assim o faria. Mas aí eu bloqueio, eu não falo mais, eu cancelo. Ok, gente? Pode haver uma comparação numa questão das ideias de Achille Mbembe e também de Michel Foucault nesse sentido. Por que que as redes sociais hoje, sobretudo Instagram, que foi considerada, né, uma das piores para a saúde mental dos jovens, pode fazer esse exercício de aniquilação, comparado às ideias de Giorgio Agamben, ou também de Achille Mbembe, ou também de Biopoder, Biopolítica de Michel Foucault. Olha isso, né? Dá para fazer uma comparação tranquila aí, porque há uma explicação até da psicologia social
no seguinte sentido: quando o sujeito aperta a buzina de um carro, quando ele está submetido às condições do trânsito, significa que se aquela buzina, aquele botão que aciona a buzina, fosse um botão que acionasse o canhão de um tanque de guerra, o sujeito agiria da mesma forma, certo? Ele agiria da mesma forma. Então, saiam da frente com o sujeito que está buzinando demais para você aí. É o desejo, né, de eliminar também aí, a gente pode fazer uma comparação dependendo do estado emocional da pessoa. Então, assim, uma política de inimizade. Mbembe vai alertar, o conflito ficcional, né, que opõe grupos a partir da lógica de dominação. Então, muito cuidado, né, com esses líderes que vêm com a ideia, e aí a gente pode falar do Brasil, a ideia de uma nova, sei lá, escravidão, ditadura militar, Carandiru, administração de crise de Covid-19, tudo isso pode ser cobrado de vocês como ideias da necropolítica, tá bom? Sobretudo a administração da crise de Covid. Pode-se fazer uma relação de várias ideias, de ações ou de negação do Estado, cegueira do Estado, da liderança, quer que seja, com a situação teórica de alguns pensadores aí que a gente está trazendo agora, né? Período de escravidão, a Mbembe vai alertar, houve um processo de precarização e marginalização que permitiu tirar do negro a condição de humano. É negro, não é humano. O corpo, uma mera ferramenta de produção e de mercadoria, né? Então, o sujeito era dono de uma quantidade de negros aí. Gilberto Freire, na sua obra Casa Grande Senzala, Ordem e Progresso, né, vai falar muito bem dessa condição do negro de ser um objeto do seu patrão, uma mercadoria, é uma ferramenta de produção, ok? Então, no caso da ditadura, a necropolítica se dá como uma categorização dos inimigos, né, os subversivos ou comunistas. Olha o discurso, olha o símbolo, olha o conceito utilizado, né? Esses conceitos foram muito bem trabalhados com crianças na escola. Ensinava-se que comunistas, as crianças tinham que tomar muito cuidado, que eram pessoas que comiam criancinhas. Então, veja a construção psíquica do conceito com um reflexo aí distorcido, né, para dizer, olha, cuidado com esse tipo de pessoa, comunista, pessoa que destrói, aniquila, de uma forma, vamos chamar de mbemniana, seres humanos, opositores do regime. Eles devem ser tratados assim, né? Podem ser torturados e assassinados em função dos interesses do regime. Lembram dos conceitos de coerção, coesão de Emile Durkheim? Se a maioria pensa dessa forma, que subversivos e comunistas são contrários à coletividade, portanto, eles são matáveis, correto? Com a pandemia da Covid-19, então, aí fica mais clara essa possibilidade de comparação, né, gente? Pandemia, a gente observa o quê? Uma dinâmica de diferenciação que aumenta os riscos de morte da população, sobretudo de onde? Dos grandes centros? Negativo. População da periferia, sobretudo população negra, quilombola, indígenas e por aí vai, ao ponto de ter uma comparação de que quem tomasse a vacina abriria mais riscos a uma patologia direcionada a certos segmentos da sociedade que a gente deve respeitar bastante, né? Não cabe aqui a gente fazer alguma comparação sobre isso, ok? Enfim, era esse o recado que eu tenho para vocês. Espero que todos tenham tempo de ver essa aula, rever essa aula. É uma aula extensa, né? Com muitas ideias. Como diria ali, o cinismo, né, o pirronismo, sobretudo, não temos condições de abarcar aí todos os conhecimentos necessários para analisarmos aí os fenômenos que nos são apresentados pela realidade, pela não realidade também, né? Tomar muito cuidado com isso. Mas eu creio que essa
repassada aqui nos conceitos principais, básicos desses pensadores, poderão dar uma contribuição para vocês, me coloco aí à disposição, tá? Para dúvidas, curiosidades. A professora Solange, que organizou tudo, parabéns aí à equipe, parabéns aí à instituição Ebenezer pela iniciativa, e a gente só tem que louvar, atribuir aí a divindade essa iniciativa de todos vocês que colaboraram para esse projeto ficar em andamento, ok? Bye, bye. Estou aí à disposição de todos. Muito obrigado.